Independente da crença de cada um, todo mundo um dia já deve ter parado para pensar como seria o fim dos tempos, não é? O famoso apocalipse. Alguns acreditam que daqui a muitos anos, um meteoro vai cair na Terra e dizimar todos os seres humanos, assim como aconteceu com os dinossauros. Já outros dizem que as guerras e o próprio ser humano irá acabar com tudo. Até mesmo um vírus que pode se alastrar por toda a humanidade. Mas o que o último livro da Bíblia, conhecido como Apocalipse, diz sobre o fim dos tempos? Esse é um dos livros da Bíblia que mais mexe com as pessoas, pois no Apocalipse aparecem vários personagens assustadores, várias bestas, cavaleiros, anjos, 4 cavaleiros do Apocalipse, demônios, pragas de gafanhotos e muito mais. Então no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como seria o fim dos tempos segundo a Bíblia, o Apocalipse. Mas antes, galera, se ainda não é inscrito no canal, desce a tela um pouquinho, clique nesse botãozinho vermelho e faça parte aqui do Você Sabia. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí se você tá relaxando com esse vídeo na quarentena. E agora então, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Cavaleiro Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Três Cabeças Molo. E até hoje, muita gente se questiona se um dia o mundo vai realmente acabar e também como isso vai acontecer. E segundo a Bíblia, existe uma resposta para isso e está escrita no último livro, no Apocalipse. Lá conta que o fim dos tempos um dia vai chegar e quando isso acontecer, não vai ser nada agradável. E tudo isso que está escrito no Apocalipse veio de um profeta que teve várias visões e escreveu tudo, com várias histórias assustadoras, tipo um filme de terror. Então se prepare aí, porque segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, o fim do mundo vai ser cheio de catástrofes naturais, o céu vai se apagar, um exército de demônios vão ser liberados e muitas outras coisas ruins poderão acontecer. Mas galera, no final, o bem sempre vencerá o mal. Agora então, vamos para a história. O Apocalipse, o último livro da Bíblia. Lá no início da era cristã, existia uma grande opressão do Império Romano que perseguiu a comunidade judaico-cristã do Mediterrâneo. Nessa época, o Império Romano propagava que o imperador era um senhor do mundo, tipo um deus na terra. Mas não era isso que os cristãos acreditavam, pois para eles o Senhor dos Senhores era Jesus. E no meio então de todo esse caos, o governante então acabou criando um sistema que acabava controlando a vida de todo mundo. Sendo assim, o povo deveria prestar culto ao imperador, como se ele realmente fosse um deus. E esse novo sistema, além de fazer a galera cultuar o imperador, também controlava o que era produzido na sociedade agrícola. E assim eles exploravam os pobres para manter os privilégios dos mais ricos. Mas tudo isso que estava acontecendo, galera, ia totalmente contra o que os cristãos acreditavam, pois eles compartilhavam seus bens e ensinavam para todos que todo mundo era igual, independente de classe social e tudo mais. Então foi mais ou menos aí, com essas divergências de ideias, que os romanos começaram a perseguir os cristãos. E foi nesse contexto, nessa época marcada por violência e hostilidade, que João, o profeta, um dos 4 evangelistas, teria escrito então o último livro da Bíblia. Segundo as histórias, João então teria tido uma visão. Ele previu o fim dos tempos e com isso ele escreveu o livro da Revelação, que ficou mais conhecido também como o livro do Apocalipse. E esse livro foi escrito no ano 95 depois de Cristo, lá na pequena ilha grega de Patmos, no mar Egeu. E nesse livro então, o profeta João relatou algumas conversas e revelações que Jesus Cristo tinha feito para ele, escrevendo também como seria o fim daqueles dias, uma onda de caos, mas com a vitória do bem sobre o mal. E aí nesse contexto, galera, surge uma das histórias mais fantásticas e terríveis da literatura universal, que no caso é o Apocalipse, o último livro da Bíblia, relatando como seria o nosso fim, o fim dos tempos. Mas vale lembrar, galera, que a Bíblia é um livro muito antigo e suas histórias e simbolismos podem ser interpretadas de várias maneiras diferentes, pois cada um tem a sua visão e também pode ter o seu significado pessoal. Mas agora então, vamos ver o que aconteceria no Apocalipse. O fim dos tempos segundo a Bíblia.
Imagine que um dia você esteja de boa andando pela rua, quando de repente, do nada, várias pessoas somem da sua frente. Como assim? Tipo, tem pessoas e aí do nada elas Simplesmente desaparece do nada. igual fumaça. Exatamente. E aí então do nada você olha para um lado e olha para o outro e as pessoas começam a desaparecer e a cidade fica totalmente vazia. Mas não foram só as pessoas ao seu redor que desapareceram, e sim várias pessoas espalhadas no mundo inteiro, deixando no chão apenas as suas roupas. Com isso então, rapidamente, o mundo se transforma em um caos. Vários acidentes começam a acontecer porque pessoas que estavam dirigindo carros ou fazendo alguma função, como por exemplo também, sei lá, pilotando um avião, simplesmente desaparecem, causando um caos total no mundo. Os hospitais ficaram lotados pelas vítimas dos acidentes. E o pior, galera, vários médicos e enfermeiros também desapareceram. Bom, tudo isso que contamos, galera, o desaparecimento e o caos seria o início de todo o apocalipse. E esse começo das pessoas sumirem é chamado também de arrebatamento. E no caso, essas pessoas que desapareceram foram salvas aqui da Terra. Foram salvas de um enorme problema que está apenas começando. E aí, depois do arrebatamento, começa o apocalipse. E a partir de então, várias catástrofes naturais começam a acontecer em todo o mundo. Guerras, conflitos, destruição. Podemos dizer que depois do arrebatamento iria começar um verdadeiro reino do terror aqui na Terra. E enquanto isso, lá no céu, Jesus teria um livro especial em suas mãos. Um livro selado em 7 selos. E que quando ele abre cada selo, uma coisa terrível acontece aqui na Terra. Os 4 primeiros selos trazem os temidos 4 cavaleiros do Apocalipse, que assim que libertados viriam direto para a Terra. Então, em meio de um cenário de guerra, desordem, fome e morte, Jesus abre o primeiro selo e chega o primeiro cavaleiro do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse então vem até a Terra, montado em um cavalo branco, com um arco na mão e uma coroa na cabeça. Esse, o primeiro cavaleiro, representa o Anticristo. O Anticristo surge no meio do caos, como se fosse um líder, alguém de cargo político, muito importante e poderoso. Com sua grande sabedoria e o dom da palavra, esse cavaleiro acaba convencendo os grandes líderes a criar um novo tipo de governo. Mas existem algumas pessoas que interpretam que esse primeiro cavaleiro simbolizaria Jesus Cristo. Depois da chegada do primeiro cavaleiro, Jesus libera o segundo selo, o que acaba liberando mais outro cavaleiro. Dessa vez o cavaleiro está montado em um cavalo vermelho e segurando uma espada. Esse cavaleiro veio para a Terra para tirar a paz das pessoas e também para instalar uma guerra ainda maior, fazendo pessoas lutarem umas contra as outras. Depois disso, o terceiro selo foi aberto e o terceiro cavaleiro do Apocalipse apareceu, trazendo assim a fome para o mundo. Esse terceiro cavaleiro chega montado em um cavalo preto, com uma balança na mão fazendo ofertas exorbitantes, o que significaria escassez nos produtos, por isso a fome. Ou seja, galera, nessa altura do campeonato a Terra já tá uma bagunça. Várias pessoas brigando, passando fome, e para se aproveitar de tudo isso, um governo ou algo do tipo começa a se unificar dominando a Terra. Tudo estaria muito caro e as pessoas comuns teriam dificuldade de se alimentar, causando assim a fome no mundo. Quando o quarto selo é aberto, surge então o último cavaleiro do Apocalipse, que aparece montado em um cavalo amarelo. Ele representa a morte e causa as pragas, mais fome, mais guerras e também mais destruição. Ele veio para piorar ainda mais tudo aquilo que já estava ruim. Com a abertura do quinto selo, João teve uma visão das almas das pessoas que até o último momento foram fiéis a Deus. Pessoas que naquela época foram caçadas e perderam suas vidas por conta de sua fé. João viu também que as pessoas que se foram, essas que adoravam Deus até o final, se tornaram mártires e perguntaram a Deus como ele iria resolver todo aquele problema, como ele iria fazer a justiça. Deus então disse a eles para eles esperarem mais um pouco, pois na Terra ainda estava acontecendo um tipo de grande teste. Pois naquele cenário ainda existiam alguns cristãos que precisavam provar a sua fé. Então as pessoas que primeiro sumiram no arrebatamento eram as pessoas 100% de Deus. Isso, foram salvas. E aí tinha pessoas que eram... ainda não sabiam. Dava tempo de serem salvas. Exatamente. Então nesse período algumas pessoas acabaram se corrompendo com os sistemas e já outras acabaram se doando para a fé. Entendeu? Como o mundo tá num verdadeiro caos, seria esse o verdadeiro teste pra ver se você iria continuar seguindo Deus e sabe lá o que poderia acontecer, mas você tinha que acreditar na sua fé, ou se você, por conta de medo, iria se aliar aos romanos, aos do mal, aos cavaleiros, ao que seja, entendeu? Cada um vai ter o que plantou. Então, como a pessoa às vezes fez uma vida muito boa, já foi arrebatado,
vida e vai ter uma vida de boa. Agora, o cara que se converteu nesse último... É o julgamento final. É o julgamento final, é a chance Tudo final. tá acontecendo ali pra ser o último julgamento de Deus. É a digamos assim. chance, exato. Você não presta mesmo, sai. Não, você se salvou beleza, ainda nesse meio termo. É isso que a gente acha, na real, né? Porque a interpretação Vem de cada um também, né? Então, no sexto selo, o João teria visto tudo isso. Que aqueles que foram fiéis a Deus, mesmo durante todo aquele caos, no final do sofrimento iria dar tudo certo. Então, depois dessa visão, Jesus abriu o sétimo selo. E depois disso, então, as 7 trombetas foram entregues a 7 anjos. E de um por um, esses anjos agora começam a tocar as suas trombetas. E cada trombeta tocada causaria eventos catastróficos aqui na Terra. Então, quando o primeiro anjo toca a sua trombeta, uma chuva de pedras, fogo e sangue atinge o nosso planeta, destruindo todo o solo e vegetação. Ou seja, mesmo depois de toda a guerra e conflito, agora sim é que a Terra começa a se destruir de verdade. Ao som da segunda trombeta, um grande meteoro é lançado nos mares, destruindo assim 1/3 da vida marinha e causando assim mais estragos no mundo. Tsunami, terremoto. Quando a terceira trombeta então é tocada, mais outro meteoro cai na Terra, só que dessa vez caindo em rios e lagos, destruindo assim mais vidas aquáticas e acabando com boa parte da água doce do mundo. Na quarta trombeta, 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas perdem o seu brilho e o céu fica completamente escuro. Se já não bastasse tudo isso, é tocada a quinta trombeta, que libera uma praga terrível na Terra. Uma grande praga de gafanhotos que ataca e tortura a humanidade. Segundo a Bíblia, esses gafanhotos iriam surgir no céu como uma gigantesca nuvem de fumaça, tomando conta de tudo, atormentando assim todos os infiéis. Mas não são simples gafanhotos não, eles são venenosos com cauda de escorpião, Armadura de ferro, dentes de leão, cabelo de mulher e rosto de homem. Isso aqui é um monstro, né? Não é um gafanhoto, liberou um monstro. Um monstro chamado gafanhoto. Que de gafanhoto não tem nada. Nada, mano. Não, sério mesmo, imagina se do nada vem esses bichos pra atacar a Terra. Credo. Deus então pediu para que esses gafanhotos ou monstros não acabassem de vez com a humanidade, mas que ficassem aqui atormentando eles durante 5 meses. E por causa disso, João escreveu no livro o seguinte: naqueles dias as pessoas vão procurar a morte e não a encontrarão. Vão desejar morrer, mas a morte fugirá delas. Ou seja, um castigo ainda maior. Nossa, mano. Então, nesse momento, está instalado o sofrimento aqui na Terra. Depois ao som da sexta trombeta, é liberado um exército de demônios, que dessa vez dizima 1/3 da humanidade. Os gafanhotos vieram só pra Torturar. fazer a galera sofrer. Agora esses aqui Eu vai sim. acabar mesmo. E assim, com a chegada dos demônios, antes mesmo da sétima trombeta ser tocada, muita coisa ruim vai acontecer aqui na Terra. A Terra vai se parecer o verdadeiro inferno, com novas pragas, desastres naturais. E segundo a Bíblia, Israel seria o único país estável e seguro durante essa situação. Nesse tempo, o anticristo, chamado como a besta ou Satanás, vai reunir toda a sua força e entrar em guerra com Jerusalém. E aí então, que quando essa guerra começar e Israel tiver no seu pior momento, prestes a ser destruída, Jesus vai voltar à Terra com seus exércitos no céu para livrar a Terra do anticristo e de seus seguidores. Jesus então vai deixar até o último momento para assim depois sumir com todos os ruins. e ver quem realmente foi fiel a ele até o último dos últimos momentos. E então, com a chegada de Jesus para acabar com a guerra, Acontece uma grande batalha, onde o anticristo é derrubado. e ele acaba sendo preso no abismo com correntes durante 1000 anos. E é depois disso tudo que começa uma nova era. Com a batalha vencida por Jesus Cristo, começa a era chamada o Reino dos 1000 anos. Em outras palavras, durante esses 1000 anos, a paz e a calmaria iriam reinar sobre a terra, mas apenas para as poucas pessoas que restaram. Só que no final dos 1000 anos, o anticristo será liberado, podendo sair da prisão por um curto tempo. Só que segundo as visões de João, ninguém sabe exatamente quanto tempo será este curto tempo. Quanto tempo o anticristo ficará aqui na terra. Nisso, o anticristo vai tentar reunir mais uma vez um exército, para tentar pela última vez derrotar o Todo-Poderoso. Ele então iria tentar invadir Israel, levando as suas tropas para o sul, onde atualmente é o norte da África, incluindo o Egito e a Líbia. E aí que começa mais uma última e épica batalha, a batalha final do bem contra o mal. Dessa vez Jesus não pode prisionar, né? Tem que acabar mesmo com esse demônio. Jesus contra o Satanás. A batalha começa. Deus então envia fogos do céu para destruí-lo, e Satanás finalmente é lançado em um lago de fogo e enxofre. Onde ele ficará por toda a eternidade.
Finalmente. Acabou com esse mal aí, filho. E segundo a Bíblia, depois de tudo isso, depois dessa guerra acabar, E depois de todo esse teste ter acontecido, digamos assim, é aí que acontece o famoso juízo final. onde os santos vão para o céu e os pecadores vão para o inferno. Depois disso, o sol volta a brilhar e surge um novo mundo e uma nova vida de paz e tranquilidade. Segundo a Bíblia, então, depois disso tudo, Deus cria um novo céu e uma nova terra, porque a primeira foi totalmente contaminada pelo pecado. E é nesse momento que surge o reino do bem, uma terra onde os novos habitantes vivem felizes e em paz depois do apocalipse. Lá é uma terra que, segundo a Bíblia, Deus está constantemente com eles. E todas as pessoas vivem juntas, compartilhando as coisas boas do paraíso. Diferente da nossa terra, lá é um lugar onde não existe tristeza, não existe dor e nem sofrimento. Pois a galera já teria passado por tudo isso. E a Bíblia ainda diz que lá vai ser um lugar onde nem vai existir luto, pois a morte não vai mais acontecer. Ou seja, mesmo depois de tudo isso, depois de todo o caos, depois de toda a confusão, guerra, fome, Sofrimento. gafanhoto, demônio e tudo mais, meteoro, parará pororô, o Apocalipse tem um final feliz. Para aqueles que são tementes a Deus, é claro, né? E segundo a Bíblia, finalmente o homem vai viver em sintonia com Deus. Todas as pessoas, né? E com isso, então, as dores acabam e o ciclo se fecha. Eliminando de vez assim todo o mal e todos os pecados da terra. Esse então, galera, seria o fim dos tempos, segundo a Bíblia. O mundo iria acabar, pessoas iriam sofrer por um grande período, mas depois disso tudo se resolveria para aqueles que amam a Deus. É claro, galera, que isso tudo que a gente falou foi um resumão, né? O livro é muito grande e também, como ele foi escrito há muito tempo, cada pessoa tem uma visão, tem uma interpretação dos textos. Não só interpretação, mas também ligação com alguma coisa do mundo. Então, galera, não estamos aqui para desrespeitar a opinião de ninguém. Estamos apenas passando uma visão das várias que existem sobre o Apocalipse. E lembrando também, galera, que esse é o Apocalipse, o fim dos tempos da Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo. Então, cada um, mais uma vez, tem a sua visão diferente ou não do fim do mundo. Essa é a visão dos cristãos, beleza? É claro também que existem diversos tipos de cristão e isso não é igual para todos, tá, pessoal? Mas, de certa forma, essa é a visão resumida do Apocalipse. Se vocês gostarem, deixe seu like logo agora. E também, se vocês quiserem que a gente faça vídeo de outras histórias de fim do mundo, de outras religiões ou até mesmo de previsões, coisas que podem acontecer, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente pode trazer para vocês. Bom, é isso, galera. Siga a gente nas redes sociais, estão aqui na tela. Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, manda lá pra geral. Aproveita que a galera tá sem nada pra fazer e mostre esse vídeo. É isso, galera. Ficamos por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se inscreva no canal se não é inscrito. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu! No final de tudo, a gente tem que ser o quê? Do bem. É isso, do bem, fazer o bem, só isso.